O período escolar é repleto de leituras obrigatórias. E foram nessas leituras que eu descobri grandes livros que jamais foram esquecidos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quais foram os meus livros favoritos durante o período escolar e o porquê que eu gostei tanto de cada um deles. Olá, eu sou Júlia Nardi e neste canal eu falo sobre livros, literatura, resenhas, indicações, um cachorro comendo microfone e muito mais. Se você gosta desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui embaixo. Bom, os livros que eu vou falar aqui, eles não estão em ordem por quais eu mais gostei, qual eu li primeiro, enfim. Não tem essa identidade, tá bom? É apenas aqui o que eu fui achando e fui colocando aqui pra vocês. Bora lá. O vídeo hoje tá um pouquinho diferente, tá? A Ravena resolveu participar, ela não quis deitar na caminha dela, ela quis ficar na minha poltrona como sempre. Então a gente vai fazer esse vídeo em conjunto, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro livro dessa lista é o 15, da Raquel de Queiroz. Eu li no ensino fundamental este livro. Foi o primeiro contato que eu tive com a Raquel de Queiroz. Foi um livro muito legal. Foi o meu primeiro contato, eu acho, com um livro mais clássico. E eu gostei bastante da leitura. É uma leitura um pouco triste. Eu descobri aqui que existe mandiocas venenosas. Foi a primeira vez que eu tive essa informação na minha vida, foi lendo este livro, então eu tenho essa informação que eu levo agora, toda vez que eu olho para uma mandioca eu acabo lembrando deste livro. Foi um livro que eu li razoavelmente rápido, mesmo sendo meu primeiro contato aqui, ainda sendo também muito nova, não sei, eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, não lembro direito, tá? Mas eu sei que faz tempo. E eu gostei demais deste livro, foi uma experiência bem diferente, porque até então eu estava lendo livros mais de romance e tudo mais, então esse livro ele pegava uma outra temática bem legal. E não é um livro muito grande, o que facilitou muito a vida. Eu acho que nessa edição aqui que eu tenho, um pouco mais de 150 páginas, gente. E olha, a letra ela é grande, não sei se vai dar para focar aqui, mas as letras elas são bem espaçadas, elas são grandes. Enfim, é um livro bacana para quem quer começar, inclusive, e você lê razoavelmente rápido. É um livro que traz uma temática também bem importante, bem interessante. Se vocês também quiserem saber um pouquinho sobre a vida da Raquel de Queiroz, também é bacana, acho que complementa bastante o que está escrito aqui no livro. É um livro até que eu gostaria realmente de reler ele e trazer até uma resenha para o canal, porque ele tem esse marco na minha vida. Foi, acho que, um dos primeiros clássicos que eu li e tem uma relevância bem importante na minha vida. O próximo livro, na verdade, eu peguei na biblioteca. Nessa época, eu pegava muitos livros na biblioteca. A biblioteca era pertinho da escola, então eu saía de lá, já pegava os livros e fazia a leitura. Então eu não tenho eles físico aqui em casa ainda. Um dia eu preciso correr atrás e comprar esses livros realmente que eu gostei para ter aqui na minha biblioteca. Mas este livro chama Lisbela e o Prisioneiro. Esse livro eu já li, eu estava no ensino médio. Ele tem uma narrativa bem diferente, ele é apenas com diálogos, então ele tem esse formato de teatro mesmo. Muito legal esse livro. Adorei. Tem um filme também, um filme nacional, muito bonitinho também o filme, eu acho que complementa bem a leitura dele. É uma leitura também até que rápida, é uma leitura leve, é uma leitura gostosa para se fazer. E foi um dos livros mais legais que eu li, eu acho que estava no último ano do ensino médio. Então foi uma das leituras mais legais que eu fiz nesse último ano do ensino médio. E pelo fato dele ter esse formato de teatro, acaba ficando muito mais fácil a leitura, muito mais rápido. Então, na época eu estava em estudo, né, para vestibular e para tudo mais. Então ele ajudou, porque foi um livro importante e um livro que não me comeu tanto tempo assim, porque eu precisava dedicar para outros momentos. Então foi um livro bem bacana e ficou muito marcado na minha vida esse livro. O próximo livro, este aqui, gente. A Relíquia. Eu já fiz um vídeo no canal, acho que indicando este livro, A Relíquia, do Eça de Queiroz. Esse livro eu reli ele, faz uns 3 anos eu reli este livro, porque eu me divirto muito com essa leitura, esse protagonista, essas ironias que tem aqui. O desfecho desse livro simplesmente é um dos livros que eu gosto mais, assim, em termos de desfecho. Foi surreal, de divertido, de engraçado.
É um livro muito, muito bacana. Tudo que traz aqui, tudo que o Essa traz aqui nessa narrativa, essas ironias que ele traz. Esse protagonista, então, gente, na malandragem, gente, muito, muito legal. Eu li 2 vezes esse livro. Quero ler uma terceira de novo, porque tanto que eu gosto desse livro. Ele acho que é um dos meus livros favoritos. Eu adoro essa leitura. Essa minha edição, gente, eu não recomendo muito, tá? Letrinha, ó, com uma mão só. Letrinha bem pequenininha, folha amarela, porque é uma versão menorzinha, né? Uma versão de bolso. Então, ela tem esse formato. Não facilitou tanto a minha leitura, confesso que eu demorei para ler até por conta disso, porque cansava. Mas talvez eu compre uma outra versão e acabo fazendo essa releitura, porque é um livro que eu adoro e eu conheci esse livro na escola também durante o período de ensino médio e trouxe para a vida este livro. O outro livro, este aqui, ó, também foi no ensino médio, do Jorge Amado, Capitães da Areia. Foi o primeiro contato que eu tive também com o Jorge Amado. O Capitães da Areia também tem filme, então eu também assisti para complementar, mas nesse ponto eu fico mais com o livro, tá? O livro eu achei que foi mais interessante. Este livro, O Capitães de Areia, do Jorge Amado, a gente vai falar aqui um pouco sobre crianças e adolescentes vivendo numa situação bem difícil. Eles ali vivem de pequenos furtos para sobreviverem, vivem dessa malandragem. A gente vê contrastes com a sociedade. Então foi um livro bem legal, é um livro também fácil para ler. Para quem quer começar também na leitura, também facilita muito. Não é um livro muito grande, embora essa minha edição aqui ela seja um pouquinho menor, mas você também lê rápido. A escrita do Jorge Amado é bem fluida. Então, eu acho que foi um livro bacana, por unanimidade, quase todo mundo da sala que leu, eu lembro este livro, acabou gostando dele, porque tinha esse diálogo mais próximo, né, da juventude e tudo mais, então acabou facilitando, e foi um livro que incentivou mais a leitura por parte dos alunos. Hoje eu não sei se eu leria esse livro de novo, tá? Ele é um livro até um pouco pesado, tem uma temática bem complicada aqui dentro, mas é um livro muito bom para quem quer começar. Eu tenho um dos meus favoritos durante o período da escola, porque foi um livro que me ajudou demais também. Porque além de ser uma leitura obrigatória, eu gostava de fazer essas leituras, né? Principalmente quando eu gostava do livro, então facilitava muito minha vida. E eu adorei este livro na época que eu li. Eu lembro que foi sensacional, eu lembro que eu gostei demais. O outro livro, eu também não tenho esse livro, mas esse livro eu vou comprar ele futuramente, por quê? O livro em questão é Um Certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. E Um Certo Capitão Rodrigo ele faz parte da trilogia O Tempo e o Vento. Se não me engano, ele está no livro do O Continente, e ele foi extraído e lançado como um livro apartado, principalmente para incentivar a leitura e tal, por ser uma trilogia grande. Isso seria um livro que facilitaria as pessoas para a entrada nessa trilogia do Érico Veríssimo. E foi um livro que foi positivo também para toda a sala, ali no período do ensino médio. Todo mundo adorou, todo mundo gostava do Capitão Rodrigo. E foi um livro assim que a leitura também fluiu muito bem. Eu adoro o Érico Veríssimo, esse foi o segundo livro que eu li dele. Eu li o primeiro, chamava Noite, não é um livro muito conhecido dele, mas também adorei. E aí eu tive esse contato com um certo Capitão Rodrigo, depois no ensino médio, e foi um livro que assim como o Jorge Amado, foi por unanimidade, todo mundo gostou desse livro. E hoje eu quero ler a trilogia, faz assim, acho que uns 15 anos que eu falo que eu quero ler essa trilogia. Ainda não consigo achar tempo onde encaixar a leitura dessa trilogia, mas já estou me planejando talvez pro ano que vem. Inclusive até quando eu estava fazendo essa lista, eu falei, nossa, quantos livros aqui que eu falei que eu iria ler para acrescentar, para complementar, e acabou não dando tempo. Então talvez eu traga de novo essa lista pro ano que vem, complementando ali com alguns dos autores que eu mais gostei. E Um Certo Capitão Rodrigo está nessa lista porque foi, acho que, talvez tenha sido meu favorito, tá? De longe, acho que foi o meu favorito ali. Ele e a Relíquia do Essa de Queiroz foram um dos que eu mais gostei e que eu mais me diverti lendo, que foi muito, muito bacana. E o último livro, esse livro eu deixei por último, propositalmente, porque não menos importante, é A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Este livro, ele tem um marco muito importante na minha vida. Ele foi o primeiro livro que eu li, tirando depois daquelas histórias infantis, onde a gente tem muito mais ilustração,
tem aquele formatinho que a gente já conhece. Este aqui foi o primeiro grande livro, né? Meu primeiro grande livro não foi muito grande, mas era o primeiro livro realmente apenas ali com os escritos, sem as ilustrações, sem aquela temática mais infantil. Pedro Bandeira foi indicado na escola, a gente teria que escolher um livro do Pedro Bandeira. Eu lembro que eu fui com meu pai na livraria e ele comprou para mim esse aqui, A Marca de uma Lágrima, e foi um baita de um livro. Ninguém estava botando muita fé que eu fosse conseguir ler esse livro inteiro, já que eu nunca tinha lido algo, né, tão grande, vamos dizer assim, né, antes. E eu me vi ali descobrindo meu hobby pela leitura. Foi onde eu descobri que eu adorava ler. Foi com A Marca de uma Lágrima. Eu sou extremamente grata pela minha família por ter comprado este livro para mim, por ter me incentivado na leitura, porque este livro foi o que abriu portas para as próximas leituras que veio. Então hoje, se eu leio, este livro é o grande responsável, porque foi de onde tudo começou. Então eu tenho um carinho muito grande por ele e eu me apaixonei por este livro. Foi quando eu descobri que, meu Deus, eu amo isso aqui, eu adoro isso aqui, eu adoro esse mundo, eu amei isso. E foi quando eu comecei a adentrar, então, na leitura, foi com A Marca de uma Lágrima. Meu livro favorito do Pedro Bandeira. Ele é um livro, olha o tamanho da letra, gente, bem grande, então ficaria mais fácil realmente para fazer a leitura, né, hoje comparado com os outros livros que a gente lê que tem letrinha bem miúda, mas foi um livro muito bacana. Eu lembro que depois eu fiz a troca com uma amiga minha na escola, ela tinha A Droga da Obediência, a gente fez uma troca, aí eu li também um outro livro do Pedro Bandeira. Bom, e aí, feito pirâmide, né? Nunca mais parei. E é o que tá até hoje, tá? Inclusive, eu tô aqui com o Middlemarch aqui do lado, que é o que eu tô lendo. Então, foi efeito cascata isso aqui, gente. E aí eu deixo esse último livro aqui também indicado. O discurso sobre leitura obrigatória ou não é bem polêmico, tenho minha opinião, não sei se cabe aqui nesse vídeo, talvez para não ficar muito extenso, mas eu consegui tirar bons frutos disso. É lógico que facilitou muito. Eu já, né, quando eu comecei com Pedro Bandeira, lá no ensino fundamental, né, na minha época eu chamava de ensino fundamental, e isso facilitou muito quando eu entrei no ensino médio, onde os livros ficam mais rebuscados, então isso ajudou muito. É lógico que a quantidade de pessoas que fazem o que eu fiz, né, de alunos que fazem isso, ou que tiveram na família uma influência, não é muito grande. Então, é o que dificulta realmente quando chega ali no ensino médio, né, tem que se deparar ali com Machado de Assis, tem que se deparar ali com livros que têm uma linguagem diferente, e aí sofre, né, sofre, acaba abandonando, enfim. Então, no meu caso, eu tive um pouco essa facilidade, também sofri em alguns pontos, né? Não nego, sofri. Hoje faria diferente, né? Mas não dá para eu comparar com Júlia de 15 anos com a Júlia de 29, né? Então, tem aí um buraco nesse período. Mas, talvez futuramente eu traga um vídeo falando sobre isso, mas eu sou extremamente grata por ter conhecido esses livros. Se não fosse na escola, provavelmente eu não teria conhecido. Tem muitos outros livros que eu li, tem livros que eu não gostei, teve livros que eu não consegui terminar, teve livros que, por saber alguns acontecimentos, eu não li e não lerei até hoje, porque não tenho coragem para ler estes livros. Mas tem vários outros que eu gostei, inclusive conforme eu vou falando aqui, eu vou lembrando de vários outros livros que fizeram parte da minha vida e eu amei. Então eu posso fazer uma parte 2, inclusive uma parte 3, talvez, dos livros que eu não gostei, que eu não consegui ler de forma alguma. Esse aqui foi a minha base, foi como eu comecei, né, dos livros mais clássicos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui durante o período de escola de vocês, o que vocês leram, né? O que vocês mais gostaram, quais foram os livros, né? Porque eles vão mudando, né, conforme o que o vestibular pede, esses livros eles acabam tendo algumas modificações. Então comentem aqui, tem muito livro ainda que está faltando nessa lista e eu acho que vocês também podem me ajudar a complementar isso. Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe aqui de se inscrever no canal para ajudar a gente e a comprar petisco para a mocinha que está dormindo aqui no meu colo. Meu muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.